O Egito está localizado no nordeste da África. Na região mais próxima do Mar Mediterrâneo, o rio Nilo forma um grande delta, onde as terras eram muito férteis, e essa região ficou conhecida como Baixo Egito. E a partir da cidade de Mênfis, na direção sul, ficava o Alto Egito. Desde 5000 a.C., as regiões do Alto e do Baixo Egito eram habitadas por povos que praticavam a agricultura, dominavam a técnica da cerâmica e desenvolveram a metalurgia. Ao longo do tempo, as tribos e aldeias existentes começaram um processo de unificação, que originaram as primeiras cidades que formavam o Baixo e o Alto Egito. Por volta de 3100 a.C., os povos do Alto Egito, que ficava no sul, conquistaram o Baixo Egito no norte. Os dois reinos ficaram sob o domínio de um único rei, que no Egito é conhecido como Faraó. Os primeiros faraós usavam uma coroa dupla, que simbolizavam que eram reis do Baixo e do Alto Egito. A palavra faraó significa, na sua origem, grande casa ou palácio, e a unificação dos reinos tornou o faraó o senhor da grande casa do Egito. No decorrer de sua história, o Egito passou por épocas de grande centralização de poder político e também de descentralização. Passou por períodos de prosperidade e fases de crises econômicas, guerras internas e invasões. Os egiptólogos costumam dividir a história do Egito em diversos períodos, porém os três principais são Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O início e o final de cada período é marcado por algum acontecimento escolhido por pesquisadores, como a unificação política do Egito, a mudança de governantes, a invasão de um povo, entre outros. O faraó era o rei supremo do Egito, considerado um deus vivo, responsável pela prosperidade de seu povo. Para governar o Egito, o faraó contava com a ajuda de vários funcionários, dentre eles os escribas, que conheciam a escrita egípcia, tinham também os sacerdotes, os militares e o tijati, que era o chefe da administração e da justiça. A grande maioria da população egípcia era composta por camponeses, que eram chamados de felás, mas havia também artesãos e escravos. A religião teve uma grande influência sobre os egípcios, principalmente em sua arte e em sua arquitetura. Os egípcios adoravam vários deuses, que simbolizavam forças e fenômenos da natureza. Muitas dessas divindades eram representadas em forma de animais ou uma mistura de animal e humano. No Antigo Império, o deus Amon-Ra foi cultuado em todo o Egito, mas houveram cultos a outras divindades, como Osíris, deus dos mortos, a Ísis, esposa e irmã de Osíris, e a Horus, deus do céu e filho de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que os mortos seriam julgados e poderiam retornar a seus corpos se fossem absolvidos. Para isso, seus corpos precisavam ser conservados. Desenvolveram então a técnica da mumificação. A crença na vida após a morte levou à construção de grandes túmulos. Entre esses túmulos destacam-se as pirâmides, que serviam de sepultura para os faraós e membros de sua família. As mais imponentes e conhecidas são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que ficam na região de Gizé. Já os mortos de origem mais modesta eram enterrados em sepulturas simples, conhecidas como hipogeus. Os egípcios tinham um conhecimento respeitável em diversas áreas, tais como a química, pois a manipulação de substâncias surgiu no Egito, matemática, álgebra e geometria, necessários à construção de grandes obras como templos e pirâmides, astronomia, pois os egípcios fizeram mapas das constelações, medicina, pois a prática da mumificação contribuiu para o estudo do corpo humano, entre outros. A história do Egito Antigo ela é muito rica e complexa. Eu sugiro a você, se você gostou do vídeo, se aprofundar um pouco mais sobre a história do Egito Antigo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço. Fique com Deus.